Olá, hoje eu vou fazer um filé de peixe à parmegiana, então vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho 500 gramas de filé de merluza, mas no caso você pode estar usando também o linguado ou a pescada. De preferência você usa um peixe com sabor mais suave, tá? E aqui para temperar a gente vai precisar de meio limão, suco de meio limão, sal e pimenta do reino a gosto. Agora para o molho nós vamos precisar de uma lata de tomate pelado, picadinho, no caso, essa lata tem 375 gramas, tá? Meia cebola bem picadinha, 3 dentes de alho moídos ou picadinhos. Aí para temperar vai precisar de temperos, condimentos a gosto. No caso aqui eu tenho a salsinha, o manjericão fresco. Você pode estar usando também orégano ou manjericão seco, o que você preferir. Azeite para refogar e meia colherinha daquelas de chá, sabe, pequenininhas, de fermento químico em pó para a gente tirar a acidez do molho. Aí para empanar o peixe nós vamos precisar de 2 ovos inteiros. Para iniciar, meia xícara de chá de farinha de trigo. Aqui a medida certa não tem, para iniciar é meia xícara. Mas no caso, quando você for preparar a receita, se você precisar mais, você vai acrescentando mais aos poucos, tá? E uma xícara de chá de farinha de rosca. Também não tem a medida certa. Se você precisar ao decorrer da receita de mais, você acrescenta um pouquinho mais. E pra gente colocar por cima para gratinar depois, 200 gramas de mussarela fatiada, tá? E esses ingredientes aqui vocês encontram no site teleamigos.com. Então vamos ao preparo da receita. Então nós vamos começar fatiando o filé de merluza. Como vocês podem ver, ele veio assim inteiro, tá vendo? Eu comprei, os filés vieram assim inteiros e eu vou cortar ele pra gente poder empanar. Aí no caso, você corta como você quiser, do tamanho que você quiser. Eu vou preferir cortar em 3, na verdade, assim, em 3, pra na hora de fritar ele não ficar tão grande, sabe? Eu vou cortar em 3 pedaços. Porque quando a gente empana ele ainda dá um volume, né? Maior. Então, pra não ficar tão grande na hora de fritar. Então, agora nós vamos temperar esse filé com pimenta do reino, sal e o suco do limão, tá? Aqui é a gosto, tá? Agora eu vou espremer o limão por cima. Aí agora eu vou virar e vou repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Sal, pimenta do reino e limão. Então depois de temperar do outro lado também, agora eu vou virar elas na posição inicial, com a pele virada pra baixo. E vou deixar aqui ela tomando gosto por um tempinho, até enquanto a gente prepara o molho, tá bom? Então vamos preparar o molho agora. Então aqui em uma panela, eu vou ligar em fogo baixo. E vou colocar um pouco de azeite para refogar a cebola e o alho, tá? Azeite a gosto. Eu vou esperar esse azeite até ele aquecer um pouquinho. E vou colocar a cebola, tá? E vou mexendo aqui até ela dar uma murchadinha. A cebola no molho, não é muito bom você deixar ela fritar muito, até ela ficar bem dourada, porque senão se ela passar do ponto, ela acaba passando um gosto de queimado pro seu molho depois, tá? Então, depois que a cebola murchou, tá assim, eu vou colocar o alho. E vou aguardar aqui, vou misturando até ele dar uma leve dourada. Já deu uma leve dourada? Então, tá bom assim? Agora eu vou colocar o tomate pelado. Quem não gosta de tomate pelado, também pode colocar o molho de tomate, tá bom? Não tem problema. Aí você coloca uma lata de molho de tomate.
Então agora aqui você pode notar que o molho tá muito grosso, tá vendo? E eu quero que esse molho fique um pouco mais ralo para depois a gente espalhar por cima da parmegiana. E então eu vou colocar meia xícara de chá de água. E vou deixar ele apurando aqui também. Enquanto essa água vai dando uma apuradinha, ele também vai soltando o sabor das ervas aqui dentro, vai ficando mais gostoso. Agora eu vou colocar os condimentos a gosto. No caso eu vou colocar aqui o manjericão. Eu vou picar grosseiramente mesmo com as mãos. A salsinha, que também é a gosto. Eu gosto de colocar bastante tempero verde no molho, que fica bem gostoso. E sal. Aí você coloca sal a gosto. Aí você dá uma provada para ver se tá bom. De sal, se tá a seu gosto. Pra mim acho que tá bom. Cuidado para não salgar muito o molho, porque depois o peixe já tem sal. E depois por cima ainda você vai colocar a mussarela, que também tem sal para gratinar. Então fica atento pro molho não ficar muito salgado, tá? E agora aqui em fogo baixo, eu vou deixar esse molho apurar por uns 5 minutinhos só, tá? Então passaram-se 5 minutos que ela ficou aqui apurando, ela ficou desse jeito, tá? Eu acho que assim já tá bom pra gente poder colocar em cima, pra parmegiana também não ficar tão seca, né? Mas se você gostar dela mais sequinha, pode deixar o molho engrossar mais um pouco, não tem importância. Aí você só deixa um tempinho a mais o molho no fogo até ele apurando na consistência, no ponto que você deseja. E agora eu vou apagar o fogo. E aqui eu vou acrescentar o fermento químico em pó. Quando você adicionar ele no molho, você vai perceber que o seu molho vai ferver, ó. Isso aqui é normal, tá? É a reação do fermento. E ele vai tirar a acidez do seu molho. Você depois experimenta, você pode experimentar antes de colocar o fermento e depois, para você perceber que você vai reparar que ele não fica tão azedo. Ele corta bem a acidez mesmo do molho. Eu sempre faço e sempre tem dado certo isso. Só até misturar todo o fermento aqui, com fogo desligado mesmo. Aí agora eu vou deixar esse molho aqui e nós vamos empanar o peixe. Agora, aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, não muito, tá? A gosto nos ovos. Só um pouquinho de sal. E vou bater esses 2 ovos, tá? Com garfo mesmo. Bateu bem os 2 ovos? Agora, nós vamos pegar os filés, passar na farinha de trigo primeiro. Feito isso, nós vamos passar no ovo batido. Escorre o excesso. Espera o excesso sair. E colocar na farinha de rosca. Se você vê que a farinha de rosca não tá grudando direito, você vai girando, tá? Umas 2, 3 vezes até, se você quiser. 2 vezes já deu. Já cobriu bem. Aí agora, reserva aqui do lado. E vou repetir o mesmo processo com todos os pedaços. Na farinha de trigo. Olha lá, se você vê que não pegou bem, você gira de novo. Não tem importância, tá? Até com garfo, acho que fica melhor, que não suja tanto as mãos, tá? Cobriu bem. Agora no ovo. Escorre o excesso na farinha de rosca de novo. Aí você passa 2 vezes, assim, pra ela criar uma casquinha crocante, né? Vira uma vez.
passa de novo. Aí você também dá uma ajudadinha assim nas laterais, você vê, dependendo da espessura do seu filé, se nas laterais não tiver farinha, você dá uma ajudadinha com o garfo, tá? Você observa isso, pra ela ficar toda em volta pela casquinha. E vou fazer a mesma coisa com todos os filés, tá? Então agora, depois de empanado todo o peixe, nós vamos fritar esse peixe, tá? E agora aqui numa frigideira, eu vou completar com óleo o suficiente até com que você coloque o filé de peixe e ele seja todo coberto pelo óleo, esteja submerso pelo óleo, tá? Ele precisa ser mergulhado inteiro no óleo para poder fritar por igual, para não ficar aquela parmegiana que fica soltando as casquinhas, sabe? Para ele fritar e ficar direitinho assim, ficar bonitinho e vai fazer com que fique mais gostoso também. Então você coloca óleo o suficiente, o quanto baste, para poder cobrir o peixe, tá? E eu vou aguardar esse óleo esquentar. Então aqui eu coloquei em fogo, tá vendo? Ele tá baixo, mas não tá tão fraco o fogo. É bom que você não coloque em fogo tão alto para manter essa temperatura desde o início da fritura até o fim, para todos os seus filés ficarem iguais. E para saber se está no ponto certo para você começar a fritar, é quando você coloca um palitinho, ou de churrasco, ou o hashi que você tem em casa japonês culinário, você coloca dentro do óleo e se você vê que em volta começou a fazer bolinhas, tá vendo? Tá subindo bolinhas? Já tá na temperatura certa para você começar a fazer a fritura. Então, mantenha em temperatura baixa, em fogo baixo, não tão fraco, para você fritar todos os filés na mesma temperatura e ficar todos iguais, tá? Então agora nós vamos fritar os filés. Eu vou colocar aqui, como a minha frigideira ela é bem larga, então eu posso colocar aqui até 3 filés, tá? Você fica atento pro tamanho da sua frigideira, porque se ela for se ela for menor, então você só coloca 2 filés de cada vez, tá bom? Porque fica mais fácil para você virar e ele não quebra, tá? Na hora que você for virar os filés. Até 3 aqui dá. Eu vou aguardar até dourar esse lado e depois eu vou virar. E agora eu vou virar os filés para fritar do outro lado. Usa um garfo, tá? Para ajudar, para ficar mais fácil para você virar. E vou esperar ele dourar do outro lado também. O outro lado já dourou. Agora eu vou retirar os filés. Coloque um papel absorvente para escorrer o excesso da gordura. E agora eu vou colocar o restante e vou fritar do mesmo jeito. Então agora aqui depois de frito os filés, eu vou colocar numa forma ou no refratário, onde você preferir, uma forma que acomode bem os filés, tá? E por cima eu vou colocar um molho. Dá uma mexidinha no molho. Por cima eu vou colocar um molho. Feito isso, colocado um molho em cima dos filés, eu vou colocar as fatias de mussarela. Quem quiser pode colocar presunto também, tá? Você coloca o presunto primeiro e depois a mussarela por cima. Ela tem que ir por cima pra gratinar, viu? E agora, eu vou levar essa parmegiana, para quem tem a função gratinar do seu forno, você leva lá por uns 10 minutos aproximadamente, até ela dar uma gratinada por cima. Agora, quem não tem, leva em forno 250 graus, forno bem forte, até ela gratinar mesmo. Você fica observando quando ela já fica douradinha assim por cima. Ou então, se você não quer que ela fique dourada, porque às vezes ela resseca, você só deixa o queijo derreter. Então aí é só retirar e servir, tá?
Então passaram-se 10 minutos que a minha parmegiana ficou lá no forno, gratinando, e ela ficou desse jeito, tá? E agora eu vou pegar um pedaço pra mostrar pra vocês como que ela ficou. Então ela ficou assim, o queijo derreteu bem. Eu vou cortar no meio pra mostrar pra vocês como que ela fica. O peixe, ele cozinha rápido, né? Então ela fica bem molinha aqui, tá vendo? E é uma opção diferente, uma parmegiana de filé de merluza, que fica bem gostoso também. Aproveitando que você pode acompanhar com batatas fritas também, que essas batatas aqui vocês também adquirem no site do teleamigos.com, que ela vende em pacotes de 1 kg e já vem fatiada assim, pré-cozida, e é só você fritar, o que facilita bastante no dia a dia pra gente. E eu queria agradecer por todos que assistiram essa receita. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!